capítulo de número 11, versos 13 a 18. Abram, por favor, suas Bíblias. Deuteronômio 11, dos versos 13 a 18. Assim está escrito: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejam eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras do vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejais por frontal entre os olhos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. E agora pedimos que o teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Fala conosco, Senhor. Acabamos de cantar isso. Acabamos de pedir de uma forma musicada, Senhor, que fales conosco. E agora, Senhor, de uma forma bastante clara, limpa, queremos que o Senhor fale conosco. De tal maneira que não haja enganos, que não haja nenhum problema de comunicação, Senhor. Mas para que possamos sair daqui cônscios daquilo que o Senhor deseja de nós. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje é dia dos pais. E pai subentende aquele que tem autoridade, subentende aquele que tem responsabilidade, subentende aquele que tem filhos que devem seguir suas orientações. Não é à toa que nós chamamos Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso, como o próprio Jesus diz, chamamos Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então nós temos essa intimidade com Deus, entendemos que Deus é nosso Pai, e a partir dessa premissa de que nós somos filhos de Deus, nós devemos ouvir a palavra de Deus para cumpri-la, para que a nossa vida vá bem, para que a nossa vida seja uma bênção e não uma maldição. Partindo deste ponto de vista, desta premissa, nós vamos entender a mensagem de hoje. Uma mensagem que é deveras atual. Uma mensagem para um mundo que vive dizendo aos crentes de hoje que nós não precisamos ser tão caxias, tão responsáveis, tão servos de Deus, mas que podemos ter uma vida mais ou menos, que não precisamos trabalhar com tanta intensidade, com tanto ardor, uma vez que nós já nos desgastamos em outros serviços. Um mundo cheio de artimanhas, artimanhas de Satanás, que querem nos desviar do nosso Pai. E qual é a forma que ele encontra para fazer isso? Através da desobediência. Ele atrai, ele seduz, ele chama os filhos de Deus a desobedecer às ordens do Pai.
É disso que o texto trata. Trata de pessoas que devem ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus manda. Não ter um dúbio coração, não ficar relativizando a palavra de Deus, mas entender que aquilo realmente é o melhor para a sua vida. Como o bom filho deveria fazer com seu pai. Todo pai, quando fala para o seu filho com um objetivo, com um motivo. E esse é sempre o bem dos seus filhos. Então, vamos observar esse texto e ver, em primeiro lugar, que nós devemos obedecer a Deus em todo o tempo. Verso 13, que nós lemos, inicia: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos. Se está escrito desta forma, nesta condicional, significa que naquela época tinha pessoas que obedeciam a Deus de uma forma mais ou menos, de uma forma meia boca. Conhece esse termo? Meia boca? Vamos usar um termo aí mais antigo. Quem já ouviu falar em gambiarra? Gambiarra vocês conhecem muito bem? Tem crente gambiarra. Tem crente que quer fazer a vontade de Deus pela metade. Quem sabe só passar uma fita isolante e a coisa funciona. Meus irmãos, Deus nos chama para obedecer de forma diligente, constante, atenciosa, perseverante, não quando nos convém, mas principalmente quando a palavra de Deus vai contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Eu queria fazer tal coisa, mas a palavra de Deus diz que eu não devo fazer. E então, submissos à palavra, sem querer arranjar subterfúgios ou tentar negociar com Deus, simplesmente dizemos: sim, Senhor, se esta é a sua vontade, se este é o teu mandamento, eu vou fazer isso. Diligentemente nós devemos obedecer a Deus, e o primeiro mandamento é amar ao Senhor. Não é assim que está escrito ali? Diligentemente obedecer a seus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor. Amar, meus irmãos, não é algo que está em nós. Amar não faz parte da nossa natureza. É por isso que é um mandamento de Deus. É por isso que exige esforço. É por isso que nós devemos diligentemente trabalhar nesta questão. Deus diz que nós devemos amar, porque nós não queremos amar, não gostamos de amar. E muitas vezes só amamos quando nos convém. Só saudamos as pessoas quando elas nos saúdam primeiro. Só nos importamos com as pessoas porque elas se importaram conosco primeiro. Assim somos nós. Só retribuímos quando recebemos. Mas quando a ordem de Deus é justamente o contrário, é dando que se recebe. Mas o nosso coração vai na contramão. Nós queríamos primeiro receber para depois dar. No mundo que nós vivemos, um mundo virtual, até mensagem funciona assim. Eu respondo mensagem. Mandar que é bom, não funciona muito bem. Eu sou campeão nisso, eu tenho problema com isso. Porque não está em mim. Não está em mim, e isso é alguma coisa que nós temos que lutar contra nós mesmos. Se diligentemente, se atenciosamente, se dedicadamente vocês se dispuserem a me amar, e ali ele vai, o próprio texto vai falando, é a voz do Senhor dizendo, e vocês me servirem, e aí é que nós vamos cada vez mais nos afundando. Servir ao Senhor
E ainda diz mais: de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todo o seu raciocínio, de todo o seu sentimento. Nós lutamos contra Deus. Nós esperneamos contra Deus. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, porque a nossa natureza é má. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. Não porque nós o amamos primeiro, mas Ele nos amou e Ele nos deu o seu Filho Jesus. É assim que João vai dizendo. Deus fez esse primeiro movimento. E agora nós temos a obrigação moral, espiritual, de devolver esse movimento. Parar num minuto só para pensar de que nós somos verdadeiramente escravos de Deus? Que Ele nos comprou com o precioso sangue do Cordeiro? Sem defeito, sem mácula? Vocês já pararam para pensar que vocês não se pertencem? Que vocês não estão nesse mundo para fazer a vontade de vocês, nem eu a minha? Já pararam para pensar de que nós somos filhos de Deus e não podemos deixar de ser filhos de Deus? E porquanto nessa condição de filhos de Deus, devemos agir à altura de filhos de Deus? É uma ordem de Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele nos ordenou: vocês diligentemente vão fazer isso, constantemente, com amor, com ardor. E aí amor não tem nada a ver, de novo, com aquele sentimento. Amor é serviço, é doação. Quem de vocês leu a pastoral de hoje? Quem fez a lista? Quem fez a lista? Quem não pegou o boletim, depois pegue, ou então pegue na internet, leia. Lá nós fazemos um desafio a você. Que você faça uma lista das suas atividades, todas elas, e veja onde Deus se encaixa naquela lista. Faça a sua lista e pergunta a quem você está servindo. Se você não tem tempo para Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Amar é doar-se. Amar é servir a Deus. Amar é fazer isto. Quando nós pensamos no que Deus fez conosco, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo trata da questão da adoção. Alguém aqui é filho adotivo? Tem? Ninguém? Uma, duas. Vocês foram adotadas, vocês foram recolhidas em casa e alguém fez o papel de pai para vocês, não fez? Foi importante na vida de vocês? Vocês estavam submissas a essa pessoa? Deus é o nosso Pai e faz exatamente assim conosco. Ele nos escolhe, Ele nos chama para fazer parte da sua família, para comer da sua comida, para viver da sua vida, para estar na sua casa, para fazer a sua obra. E Ele faz isso por amor. E Ele faz isso de uma maneira distintiva, onde você não é como a grande maioria dos condenados por aí. Ele te trouxe para um lar de amor, para um lar de luz, para um lar de graça e de misericórdia. E o que Ele pede para você? É muito? O que Deus está pedindo para você hoje é muito? Ser obediente? É muito? Mas Deus é muito bom. E Ele diz então para aquele povo e para nós que somos seu povo, o que acontece com aqueles que obedecem fielmente. E esse é o nosso ponto de número 2. Obedecer fielmente traz bons resultados. O primeiro resultado positivo que nós temos aqui é comunhão com Deus.
se eu recebo uma ordem de meu pai e eu cumpro a ordem de meu pai, qual é a relação que eu tenho com meu pai? É 10. Meu pai vai ficar orgulhoso de mim. Não é assim que funciona? Vocês que são pais, a grande maioria aqui que são pais ou mães, quando os filhos fazem exatamente o que vocês pedem, vocês não ficam orgulhosos? Sim ou não? Como é que é o relacionamento de vocês com seus filhos quando eles são obedientes? Um relacionamento de intimidade. Um relacionamento intenso, profundo, eterno. Tenho certeza que qualquer pai aqui daria a sua vida pelo seu filho. Eu daria a minha vida pelos meus filhos. Porque eu entendo que eles também são presentes de Deus para a minha vida. Então o meu relacionamento com eles é muito bom. Eles só me enchem de orgulho. Primeira coisa que nós temos aqui de bom com Deus é que se nós formos filhos obedientes, nós vamos ter essa intimidade. Vocês prestaram atenção no Salmo 25 que nós lemos? Sim? Prestaram ou não? Onde é que está o verso que diz a respeito da intimidade de Deus? Qual é o verso? Abram lá, corram. Peguem suas Bíblias. Salmo 25. Qual é o verso? (14). Todo mundo lendo junto. Aos quais ele dará a conhecer a sua. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele me dá a oportunidade de chamá-lo de pai. Ele me dá a oportunidade de estar na sua casa, na sua família. Ele me dá a oportunidade de ter irmãos maravilhosos. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Mais do que isso, Ele sustenta os seus amados. Não é isso que Ele diz do verso 14 em diante, do texto que nós temos ali, de Deuteronômio? Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Que Deus bondoso! Que Deus misericordioso! Salmo 127 diz que inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar tarde ou repousar tarde, porque aos seus amados Ele dá. Que Deus maravilhoso! Como não obedecer a esse Pai? Onde eu só tenho benefícios, onde Ele cuida de mim e Ele me faz prosperar. Ele me faz prosperar. Muitas vezes as pessoas, hoje em dia, querem prosperar de uma maneira errada. O que é ser próspero? É enriquecimento? Sim ou não? Não. Prosperidade e enriquecimento não são sinônimos. Próspero é quando você está progredindo, caminhando, melhorando. Para um pouquinho para pensar na sua vida. Antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que é a sua vida hoje? Eu duvido que você chegue e diga: pastor, não mudou nada. Pelo contrário, pastor, eu aceitei a Cristo e minha vida só foi para trás, virou... Nem caranguejo anda para trás, né? O pessoal costuma dizer que caranguejo anda para trás, mas não anda, anda de lado, né? Olha, pastor, minha vida vai para trás. Vocês já viram alguém fazer esse tipo de testemunho? Por que não? Eu posso dizer que o meu Deus me fez prosperar. Eu estava perdido e fui encontrado. Andava em trevas e agora ando na luz. Eu tinha valores que não eram bons, mas agora, pela sua graça e pela sua misericórdia, eu tenho altos valores. Eu saí de uma condição de pobreza. E hoje, com a graça de Deus,
Eu tenho bem mais do que eu tinha antigamente, que meus pais tiveram. Isso é graça de Deus. Olha para a sua vida e vê se não acontece mais ou menos o mesmo. Por que não obedecer a Deus? Por que essa teimosia constante que nós temos em fazer a nossa vontade? Por que nós insistimos muitas vezes no erro, quando nós sabemos que isso vai dar coisa ruim? Por que não obedecer a Deus? Deus só me faz prosperar. Deus só nos faz caminhar com Ele, só ter intimidade com Ele. E Ele mesmo disse para o povo: olha, mas guardem o seu coração. Verso 16: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Deus está falando para o seu povo, Deus está falando para os seus filhos, Deus está falando comigo e com você. Podemos incorrer nesse erro? Podemos. E algumas vezes, fazemos. Talvez não sejam ídolos de pau, de pedra, de cerâmica. Talvez sejam ídolos como dinheiro. Tem pessoas que não mais têm tempo para Deus. Trabalham feito um cavalo. Dormem com as galinhas e acordam com o galo. E não tem tempo para Deus. Que alegria elas têm na vida. E que prazer elas têm na vida. Qual é o prazer do crente que se mata de trabalhar e não tem tempo para Deus? E não tem tempo para o seu reino? Qual é o prazer? Me contem. O salmista diz: o meu prazer é estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Onde é que está o seu prazer, meu irmão? Nós estamos falando de um pai que nos dá todas as bênçãos, todos os cuidados, mas o nosso coração é terrível. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está em Mateus capítulo 6, verso de número 24. Em outras palavras, não dá para andar com o pé em duas canoas. Não dá. Simples assim. A desobediência ou a relativização da palavra de Deus atrai em algo que não é nada interessante. Verso 17. Guardai-vos, verso 16, para que a ira do Senhor não se acenda contra vós outros. Vamos só ler o 16 e o 17 para fazer sentido. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Do que é que Deus está falando? De justiça. O que filho desobediente merece? Por favor, vocês que são pais, o que filho desobediente merece? Disciplina. Vai perder algo bom, vai sentir na pele, vai sentir no bolso, vai sentir, quem sabe, lá naquele lugarzinho redondinho que Deus criou para sentar, vai sentir. E Deus vai fazer isso porque ama. E às vezes você diz: pá, mas eu trabalho tanto, mas parece que eu não vejo mais o dinheiro está... É verdade, está enfiando num saco furado.
palavra de Deus já fala isso. E trabalhamos mais e mais e mais e a coisa não funciona. Amados, Deus quer a nossa obediência. Deus não quer de forma alguma derramar a sua ira sobre nós. Mas certamente aos desobedientes é o que vai acontecer. Vão sofrer. Ah, mas Deus é bom, mas Ele é justo. Ah, mas Deus não vai fazer isso com o seu povo. Faz, gente. Presta atenção, leia a palavra de Deus. O povo de Deus pecou, o que aconteceu com eles lá no deserto? Quem entrou em Canaã? Ah, depois disso eles aprenderam a lição, não foi? Não. Quantas vezes eles foram escravos de outros povos? Quantas vezes eles sofreram? Quantas vezes eles choraram? Quantas vezes eles passaram por aflições? Quantas? Por quê? Está escrito. É falta de aviso de Deus. Nós vamos desobedecer a Deus porque nós não sabíamos das consequências. Não tem lógica. É insana uma atitude como essa. Hoje é dia dos pais. Deus é pai. E como um bom pai, ele disciplina os seus filhos. Davi desobedeceu. E o povo sofreu. Ananias e Safira desobedeceram. E eles morreram. Mas o verso 18 nos traz aqui um desafio. E eu gostaria muito que você pudesse fazer com que esse desafio se tornasse realidade em sua vida. Vejam lá, verso 18 de Deuteronômio 11. Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. O judeu leva isso ao pé da letra. Vocês vão encontrar, às vezes, imagens da Terra Santa, onde as pessoas têm uma série de faixas enroladas nos braços com a palavra de Deus. O judeu tem, atrás da sua porta, como é que eu posso dizer? Leão, você que foi para lá, como é que é o nome daquele? Aquele atrás da porta, que cada vez que você abre e fecha a porta, está ali. Um pedaço de pergaminho ali dentro, né? Mas como é que é o nome daquilo? Eu não consigo lembrar agora. Muito bem, são dois que deu branco. Quem lembrar aí, por favor, me ajude. Mas é um instrumento, um pequeno... Como? Mezuzá. Isso, mezuzá. É uma peça que se coloca atrás da porta, oca, você coloca ali um texto bíblico. Aquele é o texto bíblico da família. Você entra, lembra daquele texto, você sai, você lembra daquele texto. Geralmente é um texto que abençoa. Nós encontramos casas onde a palavra de Deus está exposta no Salmo 23, no Salmo 91, estão até amareladas aquelas páginas. Já falamos isso várias vezes. Não é esse tipo de coisa que eu estou pedindo que vocês façam. E nem é o que Deus quer. O que Deus quer é que vocês não se afastem da palavra de Deus. Que vocês cumpram a palavra de Deus. Que vocês vivam a palavra de Deus. Que nós possamos fazer isso. No boletim tem uma ilustração. E agora eu quero também trazer uma outra para vocês. Diz que um homem ia viajar à Terra Santa. Comprou passagem, estava tudo pronto, chamou o seu pastor para fazer aquela oração da despedida, né? Vai com Deus. E diz: pastor, olha o desejo do meu coração, olha, pode apostar, mas eu vou fazer isso. Eu vou subir o Monte Sinai, vou pegar uma Bíblia, e lá no Monte Sinai eu vou recitar os 10 mandamentos bem alto, para todo mundo ouvir,
como Moisés fez. O pastor olhou para ele e disse: tem outra ideia, uma ideia melhor para você. Ele disse: qual é, pastor? Por que é que você não fica aqui e não cumpre os 10 mandamentos? Uma verdade, meus irmãos. Por que nós não ficamos aqui e não passamos a obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem. E agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Obedecer só nos traz benefícios, Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração enganoso quer ouvir a voz sedutora de Satanás, do mundo, Senhor, e correr atrás de valores que são espúrios, valores, Senhor, que são efêmeros, prazeres que são efêmeros. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Mostra-nos de uma maneira muito clara nessa noite que o melhor é obedecer. Mostra-nos, Senhor, que isso alegra o Teu coração. Mostra-nos, Senhor, que isso só nos traz mais intimidade contigo. Mostra-nos, Senhor, que isso é caminhar debaixo da Tua bênção e não da Tua maldição, não da Tua ira. Pai, converte o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E nos converte. Muda, Senhor. Queremos andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada, cumprir os Teus mandamentos, amar a Ti e servir a Ti todos os dias da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o Coral Joias de Cristo agora, e depois que o coral se apresentar, nós impetraremos a bênção.